Fala galera, Vitor aqui. Faz um tempo que eu cancelei minha assinatura da OpenAI e substituí por esse carinha aqui. A OpenRouter é uma plataforma integradora que dá acesso a mais de 400 modelos de LLM, incluindo os próprios modelos da OpenAI. E o mais legal é que você não precisa pagar mensalidade, você só paga pelos tokens que você consome, ou seja, você só vai pagar conforme você usa. E para quem desenvolve automações com IA ou agentes de inteligência artificial em ferramentas como Make, N8N, outra coisa super legal é que você pode usar a API da OpenRouter para conectar com esses mais de 400 modelos de LLM usando apenas uma única API. Dessa forma, você não precisa ficar comprando créditos em diversos provedores separados e depois ter que fazer todas essas integrações de API dentro da sua ferramenta. Nesse vídeo aqui eu quero te explicar tudo o que você precisa saber sobre o OpenRouter. A gente vai falar sobre as principais funcionalidades, o modelo de precificação deles, para que vocês entendam bem como funcionam os custos, e as vantagens em usar um integrador ao invés de usar, por exemplo, o GPT diretamente. Bora começar conhecendo a plataforma e rodando alguns testes. A primeira coisa que você vai precisar é de uma conta na OpenRouter, então é só visitar openrouter.ai. Eu vou deixar o link na descrição para ficar mais fácil. Assim que você acessar, visita essa página de modelos só para que você confira. São mais de 442 modelos de LLMs hoje disponíveis na OpenRouter, então é muita coisa. Eu gosto bastante nessa tela de usar esses filtros aqui no canto esquerdo para me orientar em algumas coisas. Eu gosto particularmente do filtro de categoria, onde eles elencam os melhores modelos de acordo com algumas tarefas. Então a gente tem aqui tarefas, por exemplo, de programação, código, marketing SEO, escrita de textos, né? Modelos de legal, então para análise ou escrita de documentos jurídicos. E é bacana que eles fazem esse filtro para a gente saber quais são as melhores IAs, já baseado nos benchmarks dessas tarefas específicas, né? Então isso aqui é super legal. Eu gosto bastante também desse filtro de pricing. A gente vai falar sobre a precificação da OpenRouter daqui a pouco, mas aqui é bacana que a gente consegue arrastar até o gratuito, né? E hoje são, deixa eu só tirar aqui da categoria, né? Feito. Hoje são 69 modelos diferentes disponíveis totalmente gratuitos. Isso quer dizer que tanto no modo chat, que é no modo de conversa aqui na plataforma, quanto usando a API, vocês vão ter acesso a isso aqui sem precisar cadastrar ou adquirir nenhum tipo de crédito, pagar nada para a OpenRouter, totalmente gratuito. São modelos que são mais simples, mais básicos normalmente, né? São modelos open source em sua grande maioria, então teoricamente para usar isso aqui você precisaria instalar esses modelos na sua máquina ou contratar uma VPS para instalar. E o bacana é que aqui a gente usa todo o ambiente da OpenRouter para poder acessar esses modelos gratuitos, né? Sugiro fortemente que você carregue alguns créditos depois para poder utilizar os modelos mais poderosos e ter acesso a todos aqueles 400 e poucos modelos que a gente falou. Na aba de chat é onde a mágica acontece. Aqui a gente tem aquela carinha de chat conversacional, estilo GPT, e algumas funcionalidades que são super bacanas aqui. Primeiro, quando a gente vai adicionar um modelo, a gente pode adicionar um modelo chamado AutoRouter. Isso aqui basicamente é uma decisão baseada em custo-benefício que a própria OpenRouter faz de acordo com a missão, a tarefa, o prompt que a gente informa. Então, se eu deixar ativo o modelo OpenRouter e pedir uma tarefa, a plataforma da OpenRouter vai primeiro entender qual é a tarefa que eu estou pedindo e decidir qual é o melhor modelo para executar aquilo. Dependendo principalmente, ele analisa principalmente o custo-benefício. Isso é muito bom porque no longo prazo você acaba economizando em tokens, principalmente quando você pede alguma tarefa super simples e deixa um modelo caro, um modelo de reasoning para fazer uma tarefa simples. Isso não acontece no AutoRouter porque ele sabe que é uma tarefa simples e vai escalar uma LLM um pouco mais barata para executar essa tarefa. E uma das ferramentas mais legais desse modo de chat na OpenRouter é a gente poder adicionar de forma concorrente diversos modelos e mandar apenas um prompt e esse prompt vai ser executado em vários lugares, né, ao mesmo tempo. Então vamos pegar, por exemplo, o Claude 3.7, Sonnet. Vamos supor que eu queira comparar o resultado de um mesmo prompt com algum modelo da OpenAI. Então vamos pegar aqui o O4 Mini,
o For One Mini, né? O pessoal tem usado bastante. E se eu ainda quiser testar com algum modelo gratuito, posso pesquisar por free aqui, ele vai me trazer diversos modelos gratuitos. Vamos pegar aqui o DeepSeek. O R1 tem uma performance muito boa, eu tenho gostado dos modelos gratuitos, talvez seja o mais legal. E quando eu peço alguma coisa, então escreva um poema sobre IA. Ele vai executar o prompt em todos esses modelos que eu pedi, né? Então, o primeiro eu tinha pedido pelo pelo AutoRouter, então foi ele que escolheu. Ele elencou aqui o modelo for all da OpenAI para fazer isso. Depois o Sonnet trouxe um outro poema, o For One Mini e o R1 da DeepSeek. Então isso é super legal, né? Em vez de eu ter que ficar copiando e colando esses prompts em diversos lugares, de eu ter que ter assinatura, alguns desses modelos podem ser modelos só liberados via assinatura, né? Quando você paga as plataformas. Então aqui eu consigo, com um único prompt, fazer com que várias IAs, vários modelos trabalhem ao mesmo tempo, e daí eu posso escolher aquele que trouxe um resultado mais legal, né? Se eu quiser, eu posso continuar na mesma thread, ou abrir uma nova thread e excluir, né? Desativar alguns modelos, posso manter eles aqui, os que eu mais uso sempre deixo aqui em cima, e conforme o prompt que eu vou pedir, eu posso ativar, desativar eles e continuar a minha conversa através desse modelo de chat, tá? Então isso aqui é uma funcionalidade muito legal para quem usa bastante, interage bastante, gosta de ter essa visualização de diferentes resultados. Pode ser que seja uma ferramenta super, super útil. Agora vamos falar de como que a gente usa tudo isso aqui via API, usando ferramentas como o N8N. A conexão da OpenRouter com plataformas de automação como o N8N, Make é super simples. Então basta pesquisar pelos nós da OpenRouter, estabelecer uma nova credencial, né, uma nova conexão. Tudo que eles nos pedem é a nossa chave API. Então a gente vai voltar na OpenRouter, clicar no nosso perfil, descer até Keys, criar uma nova chave. Eu vou criar uma aqui, teste 2. E uma vez que a gente tem a chave criada, basta copiá-la, colar aqui e estabelecer a conexão. Quando a conexão está feita, vocês vão ver que esse nó agora nos dá acesso a muitos e muitos modelos. Todos aqueles 400 e poucos modelos estão disponíveis aqui para que a gente tenha acesso, tá? Inclusive, via API eu também posso usar o modelo de OpenRouter Auto, que é aquela funcionalidade que a gente viu, onde eles mesmos escolhem qual modelo vai ser utilizado, tentando otimizar os custos, tá? Isso aqui a gente pode conectar no N8N em nós básicos de LLM e também pode conectar em agentes de IA. Isso aqui é muito legal porque quem está acostumado a trabalhar com ferramentas como o N8N e Make, a gente sabe que por mais que a gente consiga usar a OpenAI, né, o ChatGPT gratuito, ou até mesmo que eu tenha algum plano pago no GPT ou em qualquer outra ferramenta, quando você vai usar via API, né, essas ferramentas, não interessa que tenha os modelos gratuitos, não interessa que você paga os $20 do GPT, você precisa ter créditos na API, na plataforma da OpenAI, por exemplo, para poder utilizar via N8N. Então, eu, por exemplo, já tenho a assinatura do GPT há muito tempo, mas para desenvolver as automações, os agentes de IA, não basta ter a assinatura, o plano pago, eu preciso carregar créditos lá na API do GPT, né? Da OpenAI. E sem a OpenRouter, se eu quisesse usar qualquer outro modelo, eu precisaria ter créditos sendo carregados na OpenAI, créditos sendo carregados lá na Anthropic, créditos sendo carregados na Perplexity e por aí vai. Isso aí é muito ruim porque, primeiro, você tem que ficar lembrando de carregar esses créditos. A hora que esse limite está baixo, você tem que cadastrar de novo, você perde controle sobre os custos, né? E com esses nós agora da OpenRouter, eu consigo ter um centralizador, eu coloco todos os meus créditos, né? Eu só contrato créditos da OpenRouter e eu sei onde eu estou gastando cada um deles, além de ter com uma única chave API, né? Então eu só tenho uma chave API, eu tenho acesso a todos os modelos em um único nó. Muito, muito mais fácil para quem trabalha com ferramentas de automação, tá? Então eu acredito que a OpenRouter tem suas vantagens e benefícios, tanto para quem vai utilizar o modelo de chat por aqui e de fato substituir o uso do provedor atual, um único provedor, pelas ferramentas que a gente viu aqui, a capacidade de você
com um único prompt acessar diversas LLMs e comparar resultados, e também a possibilidade de você alternar entre modelos mais caros e mais parrudos e modelos gratuitos mais simples, né? E tem vantagens para quem, mais vantagens ainda para quem trabalha com APIs e usa IA no dia a dia para consumindo elas via API, né? Vamos voltar aqui, eu queria falar justamente sobre essa questão de créditos, né? Então aqui no menu a gente tem os nossos créditos, a gente precisa carregar para utilizar os modelos que são pagos, né? Alguns créditos para dentro da ferramenta, muito parecido com qualquer outro provedor. O legal é que $10, por exemplo, dependendo do teu volume de uso, vai durar bastante tempo e você não precisa pagar mensalidade nenhuma. E para mostrar um pouquinho sobre os custos envolvidos no uso da OpenRouter e no gasto, né, desses créditos que estão carregados aqui, basta a gente acessar o menu de atividades, né? E aqui a gente tem um descritivo muito legal. Essa é outra grande vantagem de você ter uma plataforma integradora. Eu consigo ver alguns gráficos, né, um dash aqui de todas as minhas utilizações em tokens, gastos, né, e requests, mas essa tabelinha aqui é muito bacana. O teste que a gente acabou de fazer, pedindo para 4 modelos diferentes gerarem um poema sobre IA, né, eu consigo ter o descritivo aqui, ó, dessas 4 requisições, né? Então eu tenho um modelo gratuito que a gente usou o R1 da DeepSeek, o custo total dele foi R$0, né? A gente tem o AutoRouter, escolheu, né, o ChatGPT 4o, o custo dele foi essa fração de dólares aqui, o 3.7 Sonnet foi essa e o GPT-4o Mini foi essa aqui. Isso é muito legal também para a gente ganhar visibilidade sobre os custos que cada uma das chamadas que a gente está fazendo, cada um dos prompts e tarefas que a gente está passando para OpenRouter está trazendo, e daí otimizar a forma como a gente mesmo usa no fim do dia a OpenRouter, beleza? Eu queria fechar esse vídeo falando rapidinho sobre as vantagens, um resumo das vantagens e principalmente sobre o pricing, porque eu tenho certeza que muitos de vocês estão se perguntando, tá, como é que esses caras ganham dinheiro, né? Primeiro de tudo, a gente viu que com a OpenRouter a gente tem acesso a mais de 400 modelos de LLM em um único chat. Isso facilita muito a vida, principalmente porque a gente pode mandar um prompt, obter várias respostas, comparar elas e escolher a que mais nos agrada. Isso economiza muito tempo no dia a dia, né? Acesso aos modelos gratuitos. A maioria desses modelos gratuitos são modelos open source, que não são fáceis de você utilizar, você precisa instalar e tudo mais. Então, via OpenRouter, a gente consegue acessar esses modelos de forma muito fácil. E o modo de AutoRouter, com o custo-benefício dinâmico, ajuda a gente a economizar ou até mesmo escolher o melhor modelo sem que a gente precise saber disso, né? Deixa que eles escolhem por nós. E a parte da precificação, trazendo um pouquinho de como funciona o modelo de pricing deles, zero mensalidade, você paga pelo custo do token, como a gente viu na tabelinha agora há pouco. E normalmente esse custo de token é 20% mais alto, mais caro, do que o mesmo custo de token lá diretamente no provedor. Isso quer dizer que se eu for pegar um prompt enviado para o GPT-4o, por exemplo, diretamente lá no GPT, vai ser 20% mais barato do que o custo se eu fizer esse mesmo prompt, mandar essa mesma requisição via OpenRouter. É aqui que esses caras ganham dinheiro. Então, o custo do token você está pagando uma fraçãozinha a mais e eles estão embolsando essa fração, tá? Porém, sazonalmente, esses custos dentro da OpenRouter estão até um pouquinho mais baratos do que direto no provedor. Isso porque a OpenRouter ela compra tokens, volumes de tokens gigantescos, direto dos provedores, direto da OpenAI, da Anthropic e por aí vai. E em algumas vezes eles conseguem negociações especiais, fazendo com que temporariamente o custo de usar esse mesmo modelo dentro da OpenRouter fique um pouquinho mais barato. Mas isso aqui é sazonal, tá? Então não dá para a gente contar com isso. Contem sempre que normalmente você vai estar pagando 20% mais caro no preço do token. O impacto disso no dia a dia é mínimo, frente às vantagens, né, que a gente tem em utilizar por aqui, principalmente para quem precisa ganhar tempo, ganhar dinamismo de não precisar ter acesso, né, contas em vários provedores, e para quem usa API,
eu acho que esses 20% a mais aqui de custo por token tá muito barato, né? E os modelos gratuitos, eles fogem daí dessa regra, né? A gente tem essa capacidade de usar esses modelos gratuitos e não consumir nenhum centavo ali dos créditos que a gente carregou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comenta aqui embaixo se você já conhecia OpenRouter, já usava, ou se é a primeira vez que você está conhecendo. Se tiver qualquer dúvida no meio do caminho, quiser deixar aí nos comentários, prometo que vou ajudar todo mundo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!